conseguiu fazer que a UFLA colocasse, acho que isso foi até nacionalmente publicado, que a UFLA, a Faculdade Federal de Lavras, que o curso sobre diversidade sexual fosse obrigatório para todos os calouros. E aí alguns professores entraram com ações, inclusive no MEC, foi para o Judiciário, foi para o Supremo, para proibir isso, né? Que não poderia obrigar. E aí caiu por terra, assim. E isso está na mídia. E se vocês quiserem jogar no Google aí, vocês acham. Vocês veem como que até a nossa justiça, que foi para a justiça, ela reproduz essa heteronormatividade nossa, né? Então a gente vai confiar em quem, né? É a coisa mais estranha, gente. Quando os professores aceitam a didática, os pais renegam. Ou vice-versa, né? É uma dificuldade muito grande. É igual eu falo, se eu for numa escola para falar sobre educação sexual, eu não quero ser limitado. Eu vou falar de todas as áreas, né? E essa questão que você falou, os corpos invisibilizados, né? Que Judith Butler dizia que eram os corpos abjetos, que são os corpos que não merecem transitar, que não têm um olhar, né? Quando se fala das pessoas trans, as mulheres transcirurgiadas, elas necessitam passar no proctologista para avaliar a próstata e ainda continua ali, né? As lésbicas que chegam na unidade básica de saúde, elas não amamentaram, a maioria, né, claro. Elas têm que fazer uma mamografia, elas têm que fazer um preventivo, independente se elas têm práticas sexuais que tenham penetração, né, peniana, né? E também a diferença do corpo do homossexual, que é penetrado, há uma diferença maior, que o proctologista vai avaliar mais aquela próstata, né? Tem o corpo do homossexual ativo também, né, que tem que avaliar as questões do pênis, se tem alguma úlcera, né? São corpos que têm suas diversidades, né, mas que tem que ser com um olhar único, né? Nem todos que vão chegar ali vão chegar com a mesma demanda. E é isso que tem que ser trabalhado nesses profissionais, nesse sentido, de começar desde o início, né? Porque na minha formação como psicólogo, entrou essa matéria, né? Pergunta quantas pessoas de uma turma de 54 pessoas que quiseram. 4. Né? Pessoas que vão lidar com a dignidade humana, não conseguir trabalhar com a pluralidade, não conseguir sair do seu senso comum, né? Do seu do machismo, da cultura patriarcal, né? Do país sexista, racista. Então, se a pessoa não sair do seu mundinho, ela não vai conseguir viver. Que hoje tem pessoas transexuais transitando em qualquer lugar, tem pessoas homossexuais sentadas em qualquer cadeira, né, lutando por causas, às vezes não na militância, mas às vezes procurando o bem-estar da população na qual ele está envolvido, né, e tratar as pessoas humanas no sentido de trazer um bem-estar para ela, para trazer ela para o serviço de saúde, né? Onde que entra aquela questão do SUS? Universalidade, equidade, integralidade, né? Aí já mostra uma exclusão muito grande. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Se chega também um homem trans no serviço, ele vai precisar ir no ginecologista. Imagina a questão do desconforto do nome social, gente. É isso que a gente trabalha. Muitos conseguem mudar, né, o registro civil hoje sem passar por cirurgias, e aqueles que não querem mudar o nome, é direito deles, mas querem usar o nome social, né? Eu conheço uma pessoa que ela não muda o nome civil dela, que é um nome que tem um envolvimento muito grande, um respeito muito grande pela mãe, ela usa o nome social. Então, se eu começar a encrespar, né, mesmo sabendo que existe uma portaria que vai, né, acolher aquela pessoa, eu vou excluir ela do serviço no primeiro momento. E a porta de entrada para uma pessoa que está precisando de serviço é a unidade básica de saúde. Se ela já é barrada ali naquele momento, onde que ela vai procurar? Né? Ela acaba procurando o serviço de atenção especializada, que é o único lugar que consegue olhar ela de uma forma, né, de uma forma mais humana. Mas é um local que não vai conseguir
englobar a demanda dela e as necessidades. Né? Então fica aí a minha fala nesse sentido, da gente mudar nosso olhar como ser humano e como profissional. Gente, eu vou fechar aqui com uma última pergunta. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença do Elcio, que é um dos administradores do grupo de convivência de pessoas vivendo com HIV aqui em Belo Horizonte, e a Dora, que é a psicóloga que faz acompanhamento desse grupo, faz um trabalho maravilhoso de acolhimento dessas pessoas. E eu queria aproveitar esse gancho falando do Vida, que ainda temos aqui no Belo Horizonte um grupo chamado Grupo Família Positiva, que são grupos de convivência, grupos que acolhem essas pessoas para que elas tenham convivência entre si, compartilhem experiências e vivências de pessoas vivendo com HIV. Eu queria que vocês comentassem sobre a importância desses grupos, a importância dessa troca entre pares de pessoas vivendo com HIV. Então, na minha fala, vocês lembram que eu falei da importância das ONGs, né, naquele momento de solidariedade, de fortalecimento, de empoderamento dessas pessoas, de suporte mesmo. A gente agora está num momento que não tem mais recurso, não temos ONGs, e a gente está em outro momento, a gente tem rede social. E foi uma ideia, né, nos encontros de jovens, de formar um grupo pelo WhatsApp para dar esse suporte inicial e com encontros presenciais. Eu e mais algumas pessoas que não estão aqui, a gente formou esse primeiro grupo, que chamava Convivência Positiva, e do Convivência Positiva veio o Grupo Família e o Grupo Vida, né, que hoje tem uma grande importância, a rede de jovens também tem esse grupo de acolhimento. A partir dos grupos, né? E aí faz toda a diferença hoje, né? Porque muitos profissionais, eles encaminham para a gente, essas pessoas continuam com diagnóstico recente, que não estão dando conta, e como vivendo nesse, né, pelo WhatsApp a gente faz alguns debates, a gente dá informação, e tem os encontros presenciais mensais, que nesses encontros é um momento de abraço, né, de afeto, de conhecer a minha história olhando no meu olho. Então, assim, esses grupos hoje são fundamentais, né, como a gente não tem mais as ONGs, para que essas pessoas consigam, né, superar e aceitar esse diagnóstico, essa nova realidade. Então, assim, foi bom trazer essa questão aqui. São grupos, assim, eu vou falar mais do Vida, que é o que eu estou ligada hoje, que a gente não tem recurso nenhum, a gente faz mesmo, né, muitas vezes o nosso bolso, algumas pessoas se sensibilizam, os almoços, as festas de final de ano e festa junina, e a gente vai trazendo essas oportunidades, às vezes ida ao teatro, que a gente consegue parcerias, a gente vai tentando trazer essas pessoas para o convívio social, porque o HIV ainda traz uma morte social muito grande. Então a gente tenta que essas pessoas elas se sintam novamente inseridas, né? E o Grupo Vida, todas as quartas-feiras, a gente tem uma terapia em grupo, que hoje foi cedida para cá, né? As pessoas acompanharem aqui, que também, esse grupo também é onde as pessoas podem levar suas questões, né, emocionais, de aceitação, de negação, e a Dora vai fazendo esse link aí, ajudando a gente em outras questões também, para a gente estar se fortalecendo. Então, hoje, para a gente, esses grupos são super importantes, né? E a gente vai aí fazendo da melhor forma possível para que as pessoas elas consigam ter esse suporte e se sintam, de fato, acolhidas. Muito boa pergunta, assim, dar ênfase nisso é importante. Eu vou falar, a Família Positiva e o Grupo Vida são muito importantes, assim, praticamente todos os jovens da rede de jovens hoje, principalmente os jovens que reconstruíram, né, que retomaram a ação da rede de jovens, vieram desses grupos, assim. A minha experiência enquanto eu acolho, né, os jovens na rede jovem, a gente também tem um grupo no WhatsApp e faz encontros também mensais. E acho que o impacto maior, assim, é do primeiro momento da negação. A gente tem visto essa questão de não querer fazer sexo novamente, a questão de contar ou não contar se tiver um parceiro, contar ou não contar para a mãe. E aí, eu já até comentei, a partir do momento que eles estão no grupo ali, vendo vários jovens como eles, assim, que já passaram por todas essas fases,
e hoje estão tranquilos de falar sobre, ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo, assim. A gente tem relatos incríveis, super emocionantes na rede de jovens. O nosso evento agora, né, Eliane, aquele final dos depoimentos foi muito emocionante, justamente do jovem trazer isso, né, de como estar ali com outros jovens ajudaram acelerou, né, esse processo de negação, acelerou o processo de voltar a fazer sexo. Isso é uma coisa que conta muito, muito, muito uma pessoa que vive com HIV, essa coisa de se sentir um vetor, né? Aquilo que foi imposto a vida inteira para ela, tá sentindo um vetor, no medo de infectar alguém. Ai, quanto tempo eu fiquei sem descobrir. Quem me infectou também é uma coisa recorrente, assim. E aí é um rolê de tentar fazer a pessoa entender que das culpabilizações, que ninguém tem culpa, que ela não tem culpa. Eu acho que a gente ajuda muito nesse sentido aí. Esse espaço aqui, que está aqui no Conselho de Psicologia, é bom para trazer isso, que, tipo, acho que os serviços, principalmente o BioPsics, assim, se ele entender que nós, enquanto grupo, assim, complementamos e até contribuímos na aceleração do trabalho de vocês, talvez a gente estaria bem mais fortalecido, né? Eu trago muito isso na comissão de AIDS. A Rede Jovens, diferente dos outros dois grupos, ela é um movimento social político. E a gente faz muita formação política com os jovens. E isso também trago muito bons resultados. Por exemplo, jovens que estão saindo da rede de jovens e criando ONGs, né? Jovens que abrem a sorologia publicamente no Facebook e no Instagram, jovens que dão palestra, né? Jovens que ocupam a partir daí cadeiras políticas mesmo, né? Que começa a ter esse envolvimento político do movimento social. Então a Rede de Jovens também tem esse lado positivo, assim, por ser um movimento social, e a gente sempre trazer muitos jovens a isso mesmo, a entender que tudo isso que hoje eles têm, assim, que é o dolutegravir, que é um medicamento de hoje de ponta, que basicamente não tem efeito colateral nenhum, não foi fácil, não chegou ali, assim, é um medicamento bom, o governo vai dar para vocês, assim. Então é justamente a gente, enquanto Rede Jovem, tem esse trabalho de mostrar para eles que tudo que tem hoje em relação a HIV/AIDS foi fruto de uma luta, né? E a partir daí tem surgido bastante bons resultados, assim, surgido bastante novos militantes. Acho que o principal, como é que eu vou dizer, o desembolar da Rede Jovem seria esse mesmo. A gente tem um grupo de mulheres também, que se chama Fênix. Esse grupo, né, também, ele é de acolhimento também. Mas a maioria das mulheres estão no grupo, mas tem esse espaço para, às vezes, as mulheres ficam mais à vontade para fazer as perguntas. É muito importante essas ONGs, esses grupos. Lá em Divinópolis a gente tem só um, que é o Grupo Florido, né, do Rodrigo. Daquilo que saiu da Rede Jovem. Isso, por causa, nesse sentido, de fazer a pessoa ter sua autonomia novamente, né? De se ressexualizar, de resignificar, de se reconhecer como ser humano, né? De se encontrar, porque direitos são para todos, né? Eu sempre falo nesse sentido que a psicologia, ela tem esse olhar mais crítico no sentido de buscar, né, essa angústia que o ser humano está passando, né, nesse momento de início, né, de tratamento, nesse momento de descoberta, porque não é fácil para ninguém. Então, o acolhimento, ele é fundamental e ele traz frutos ótimos na vida da pessoa. E através desse acolhimento inicial, que vai definir a vida dele dali para frente, né? Então, agir sem nenhum tipo de exclusão, independente de credo, gênero, de identidades, de orientações, né? Se não entender, não fale nada que não saiba. Pelo menos procure um entendimento melhor, né? Hoje em dia tem muitas coisas nas redes sociais que se explicam de uma forma positiva, né? Então, acolher o outro, né? E ter uma empatia, é a palavra que eu sempre uso, né? Se você tem que ser empático com o outro, porque senão você não vai conseguir seguir em frente, né? No mais, eu quero agradecer a todos e terminar minha fala por aqui.
Empatia vai salvar o mundo, Rodrigo. Só com empatia que vai salvar o mundo. Gente, eu vou finalizar. Queria agradecer muito a Rafael, Eliana, Rodrigo pelo tempo, pela paciência, pela disponibilidade. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles, por favor. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a vocês por terem vindo, muito obrigado pessoal que participou pela internet. Então, esse foi o Psicologia em Foco, dia 4 de dezembro, Agreviados, Juventudes e o Diálogo Necessário. Excepcionalmente, vai ter um Psicologia em Foco na terça-feira, do dia 10 de dezembro. O tema vai ser Direitos Humanos e Direitos das Mulheres no cenário da América Latina. Vocês podem vir para participar, podem participar também pela internet. Muito obrigado, CRP, muito obrigado, Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade. É sempre ótimo estar aqui. Boa noite para todos, todas e todos, todas as pessoas, todo mundo, com muita empatia e muito amor. Muito obrigado.